A partir de agora, vamos conhecer uma cidade situada a cerca de 290 quilômetros da capital. Sua população é de aproximadamente 95 mil habitantes. Vamos conhecer vários pontos do município e descobrir muitos dos segredos que encantam este lugar. A história de Itapeva tem início bem no começo do século XVIII, ou seja, ano de 1700 em diante. Por aqui passavam os tropeiros que paravam nestas terras para o descanso das tropas. O lugar era conhecido como Vila de Faxina. Em 1769, foi fundada oficialmente por Antônio Furquim Pedroso. Em 1785, a vila foi transferida de local e passou a se chamar Itapeva da Faxina. Já em 1861, teve o nome de Cidade de Faxina, permanecendo até 1938. De 1938 em diante, ficou Cidade de Itapeva, que significa Pedra Chata em Tupi-Guarani. Itapeva teve seu primeiro prefeito em 1889 e ficou até 1891. Seu nome, Fernando Hesse. A cidade se desenvolveu também através das famílias de imigrantes que aqui chegaram. Nós estamos em Itapeva, no interior do estado de São Paulo, e aqui viemos para contar a sua rica história através de fotografias, documentos e depoimentos. Nossa viagem está começando agora e você é nosso convidado. Já que falamos sobre o tropeirismo, o senhor Paulo Faria, filho de tropeiro, fez questão de contar essa história. Eu estou aqui com o Paulo Faria e ele conhece muito a respeito de tropeirismo porque você vem de uma família de tropeiro, né? Eu sou filho de tropeiro, meu pai é tropeiro legítimo. Agora essa roupa aqui, conte um pouco a respeito. Isso aqui é indumentário do tropeiro. O tropeiro usava um tecido grosso, feito camisa, de cor marrom de preferência, a calça e a bota. O chapéu seria para enfrentar o sol forte do sertão e as tempestades também que não ocorria. A bota vinha até em cima aqui que protegia o peão, o cavaleiro das trilhas, livrava dos espinhos e dos galhos. Então ele se protegia também assim, da chuva e das travessias assim, dos lagos. Agora eram sempre grandes jornadas e precisava ter toda uma infraestrutura para fazer isso aí. Como é que era feita a comida? A comida era feita no tripé, que eles transportavam, as panelas de ferro, chaleira de ferro, punham o fogo aqui e cozinhavam seus alimentos e comiam com o prato na mão. Ô Paulo, então vamos começar por este aparato todo aqui. Vamos dizer que isso aqui seria o lombo do animal. Do animal. Esse aqui é o cargueiro. Cargueiro. Em miniatura. Embaixo. Então tem aqui, tem a cangaia que eles chamam. E seria isso? Tem isso aqui, duas buracas, peças de couro para transportar as mercadorias, um em cada lado do animal. Era hora de dormir. Como é que o pessoal fazia? Nós temos aqui a traia que durante o dia encia o animal. Encia que fica selado, né? Fica arreado. Então ele escolhe um lugar de pouso para ele livre do vento, que ele se proteja melhor. Então aqui ele põe isso aqui no chão, ele põe os bacheiros. Então ele está estendendo os bacheiros que ele vai preparar sua cama para o pernoite. Com o auxílio do pala, como um lençol, forrava aqui como coberta. E a capa que ele estendia aqui e passava a noite inteira. Aqui ele passava a noite. E essa tradição é tão importante por aqui que nas festividades são lembradas com muito carinho e encanto, inclusive pelas crianças da cidade. Os mais diversos estilos de danças tradicionais são revividos nesses encontros muito descontraídos.
A historiadora Silvia Correia Marques falou sobre a importância da fazenda Pilão d'Água na fundação da cidade. E a Silvia Correia Marques, historiadora, está com a gente neste local e vai explicar onde é que nós estamos para contar um pouco da história deste casarão. Trata-se da Fazenda Pilão d'Água, ela é o último testemunho da origem de Itapeva, da história aqui da nossa região, que está relacionada à formação do mercado interno. Portanto, o vínculo histórico e cultural é com o supecuarista, local de criação de animais. Então a gente identifica, né, essa região como de invernagem de animais ou de engorda de animais. Aqui eles passavam meses. Agora, por que o café não deu resultado aqui? Você tem informações sobre isso? Olha, algumas hipóteses, né, levantadas pelos historiadores têm a ver com o clima, que não era propício. E, na verdade, a Itapeva está na rota para chegar em Sorocaba. A quem pertenceu essa fazenda? Nós temos dois nomes importantes, que é o do cônego José Custódio de Camargo, que deixou, então, para sua filha Fortunata Maria de Camargo, então tem a ver com a família Camargo, aqui de Itapeva. Depois tiveram outros proprietários. E nós estamos falando assim de que época, mais ou menos? Podemos dizer, em termos cronológicos mais específicos, o ciclo do muar desse animal específico tem início por volta de 1750. Tem também assim alguma coisa relacionada com a escravidão? A gente podia ver alguma coisa a respeito disso? Tá. Não dá para pensar a história de Itapeva, né, ou a história das fazendas de engorda de animais sem o uso da mão de obra escrava. Tem alguns vestígios ainda que levam a isso? Aqui na fazenda a gente tem algumas estruturas ainda remanescentes, né? São testemunhos dessa história mais pretérita da fazenda, ainda nos finais do período colonial. A própria senzala, bem próxima à fazenda, bem próxima à Casa Grande, e os muros de escravos que circundam toda a fazenda. Podemos dar uma olhada nesses locais? São os muros de taipa. Vamos lá. Então, falar da formação da fazenda como uma região, um local importante no ciclo do tropeirismo, né, é também falar da contribuição dos afrodescendentes. Então a gente acredita que também aqui no porão do casarão, aqui também tenha sido um local onde os escravos também ficavam, aqui embaixo. Essa pode abrir, está sendo estudado, né? A arqueologia vai nos dar a resposta. E aqui a gente tem exemplares, né, que estão aqui armazenados e preservados das telhas. Que telhas são essas? São telhas que elas foram feitas, elas são irregulares porque elas foram feitas então nas coxas, moldadas nas coxas dos escravos, né? Vamos continuar? Importante, vamos. Então aqui é uma outra edificação importante da história da fazenda, que nós acreditamos que seja a senzala. A gente pensar na história de Itapeva, na história da região. Os plantéis são reduzidos, não precisava então de muita mão de obra para o trato com os animais, mas se utilizou sim a mão de obra escravos de africanos e seus descendentes. Dona Maria Olinda vai contar um pouco sobre a Catedral de Santana. Nós estamos aqui na Praça Anchieta com a professora Maria Olinda Rodrigues, que vai nos falar sobre a história da Catedral. Como é que tudo começou, quando é que foi construída? A Catedral de Santana foi construída em 1785 por 40 escravos. E que tipo de construção era feita na época? Era empregada a técnica construtiva taipa de pilão. Taipa de pilão? É barro socado. Barro socado naquelas... Geralmente com os pés. Com os pés. Era feita uma forma de madeira e ali era socado barro. Os escravos socavam? A terra úmida. Tá. E essa igreja, ela passou por reformas, evidentemente. Quando é que isso aconteceu? Essa igreja passou por 4 reformas, sendo a última de 1986 a 1992. Mas sempre mantendo assim a sua característica inicial, não é isso? Algumas alterações foram feitas.
O responsável pela restauração e reforma de nossa catedral é Cláudio Pastro. Agora, existe dentro da igreja duas coisas muito interessantes que remontam à época da construção, que é aquele pequeno demonstrativo de como era feita a taipa, não é? Então, há ali um detalhe que mostra a técnica construtiva, né? Mostra o barro, que ela é inteirinha em taipa de crioulo. Com aquelas paredes largas e enormes. Paredes largas, ali dá para ver bem a espessura, né, das paredes. Agora, o painel que o Cláudio Pastro pintou, o que é que significa aquilo? Olha, o painel é bíblico. Na primeira parte, ele representa em símbolos a Santíssima Trindade. Na segunda parte, Jesus, o Cristo Pantocrator, né? E ladeados por figuras bíblicas, sua mãe, sua avó. Santana é nossa padroeira, né? A padroeira da cidade. E a terceira parte conta alguns aspectos marcantes da história de Itapeva, inclusive a edificação da catedral. Por que a catedral tem o nome de Santana? Quando o fundador chegou, Antônio Furquim Pedroso, ele já veio com a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, que deveria ser a padroeira do lugar. Porém, já encontrou na vila a devoção a Santana, que foi respeitada. Então, desde os primórdios da nossa história, havia devoção a Nossa Senhora Santana e ela foi conservada. Alguma coisa a mais que possa ser contada a respeito da igreja, professor? A princípio, ela serviu de cemitério, né? Ela tem muitas pessoas que colaboraram de alguma forma, foram enterradas ali. O senhor Roberto Gretz conta a história sobre os trilhos da antiga estação de Faxina. Senhor Roberto, quando a ferrovia chega em Itapeva? 1909. 1909. Qual era a função da ferrovia nesse período aqui? Explorar a região, porque a região é muito rica aqui, né? E precisava de alguém que conduzisse as mercadorias de São Paulo, né? Que era levado em cima de lombo de burros e ficava muito difícil, né? E o trem, então, facilitou tudo. E a Itapeva foi desenvolvendo por causa do trem. Por intermédio do trem vieram os imigrantes. Aí, a partir de então, ele deixou de ser carga e passageiro também. Passageiro era a coisa, a única condução para São Paulo era o trem de passageiro. Passava 2 vezes por dia. E não tinha carro? Não havia carro, era só trem. No começo, mais tarde, os carros vieram. Em 1928 começou a surgir carros, né? Antes era tudo na base da carroça, do tropeiro ou trem. Então a ferrovia era uma grande, de muita importância na cidade. Muito importante, foi não tem coisa, não dá para explicar quanto é importante. E tinha até uma importância social, de encontros, né? Como é que era assim a vida quando chegava o trem de passageiro? Quando foi inaugurado, que a banda veio aqui, fizeram um cerimonial muito grande na cidade, foi uma festa na inauguração. Foi o presidente veio visitar aqui também, o governador, né? Agora tem esse prédio aqui e tem um outro ali. O que é que funcionava lá? Ali é o depósito de carga bruta, carga grande. E aqui, esse quartinho aí, é o lugar de encomendas, que a encomenda viajava no trem de passageiro. Encomendas pequenas? Carga pequena. E as cargas maiores eram lá. Tem um outro prédio ali no centro da cidade que também serviu para a ferrovia. Que prédio é aquele? Quiseram fazer a linha passar Itapeva, dentro da estação. E fizeram 2 depósitos, um depósito e uma estação para passageiro. Quer dizer que lá então nunca funcionou como passageiro. E aí passageiro. quando estava quase pronto, o trem já chegava lá, parou e ficou o dinheiro enterrado. O senhor tem muita saudade disso? Mas muito, porque eu gostava. Quando eu vejo um trem na televisão, eu fico encantado. Quando eu vejo aquele trem cumprido, estação, porque eu viajei muito. Chegando à casa do Sr. Gretz, conhecemos a sua obra com mais de 30 livros publicados. E ele ainda fez questão de tocar sanfona para nós.
Davi, o secretário de Cultura e Turismo da cidade, falou sobre a participação de Itapeva na página da história do Brasil. Eu agora estou com o secretário de Cultura e Turismo da cidade e com ele nós vamos falar sobre duas personagens importantes que por aqui passaram, Debré e Saint-Hilaire. O que é que eles têm a ver com a história de Itapeva? Esses dois personagens ilustres vieram ao Brasil pela chamada Missão Francesa, no início do Império. Jean-Baptiste Debré era um jovem pintor francês trazido pela corte para retratar a nobreza. Que não tinha fotógrafo na época. Não tinha fotógrafo na época e eles vinham então com essa missão de dar um status à nobreza que aqui tinha acabado de chegar. E ele se apaixona pela paisagem do Rio de Janeiro, pela paisagem tropical, e passa a retratar também os negros, os índios, e graças a isso nós temos um acervo de uma rica iconografia que registra a vida urbana e até da zona rural no século XIX. Ele passou por Itapeva, a caminho do sul, e registrou a cidade em duas gravuras, na técnica de aquarela. Então, retratando como era a nossa cidade no século XIX. Essas gravuras existem aqui? Existem aqui e hoje nós estamos construindo um mirante, chamado Mirante Debré, onde a população vai poder comparar a imagem de 1827 e a mesma paisagem hoje nos dias atuais. Vai ser uma importante referência não só para a educação, para os escolares, mas também para o turismo, para toda a população. E Saint-Hilaire, secretário? Auguste de Saint-Hilaire era um botânico. Na época, 1822, os botânicos tinham uma formação generalista. Então ele, percorrendo o interior do país, com o intuito de descobrir a riqueza botânica, ele passa aqui também a caminho do sul, pela nossa cidade, e registra o cenário socioeconômico do município naquela ocasião. E é importante que isso tudo ficou legado num capítulo inteiro do seu livro Viagem à Província de São Paulo. Então essas duas personagens colocam Itapeva na história do país. Então, Itapeva ajudou a construir o Brasil e teve essa participação importante registrada por esses dois personagens. Secretário, existem muitas construções antigas e uma preocupação em preservar esses monumentos, vamos assim chamar, né? O que é que está sendo feito e o que é que já fez até agora? Em andamento, um grande programa de preservação do patrimônio histórico. Através do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio, nós fizemos o tombamento de diversos edifícios que retratam diferentes etapas da história do município. A professora Léa de Cássia reservou um tempo para nos contar a viva história do grupo escolar Acácio Piedade. Professora Léa, quem foi Acácio Piedade? Acácio Piedade, o coronel Acácio Piedade, foi um importante político